Graça e paz, meus irmãos. Eu hoje fui convidada, a gravar esse vídeo, trazer para vocês uma palavra que veio no meu coração, uma palavra sobre a promessa do Pai sobre nós, que está descrita lá em Gênesis, no capítulo 12, verso 1 e 2, onde Deus fala para Abraão, para ele sair da terra dele, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Então essa é uma promessa que está sobre nós, que somos descendentes de Abraão, pela fé que nós temos em Cristo, pela fé que nós temos no falar do Pai. O Senhor, ele se revela a nós de uma maneira que nos mostra que somos chamados, que fomos escolhidos, fomos eleitos pelo Senhor para viver nesse tempo e para desfrutar de todas as suas promessas. Então nós somos aqueles com que o Senhor fez planos, propósitos, O homem existiu no coração de Deus, Esse era o propósito dele para o homem. Então para isso nós somos chamados hoje, Ele escolheu nós, os improváveis, para estarmos aqui sendo chamados e permanecer confiando na palavra de Deus. Então nós somos aquelas que somos abençoadas, que amamos aquilo que Deus ama. Deus, ele é todo poderoso, ele é o nosso El Shaddai, e quando o El Shaddai ele nos toca, realmente ele nos transforma, Ali há um momento de circuncisão, onde nós somos transformados, Onde a nossa natureza é mudada, E o Senhor, ele tem grandes promessas sobre as nossas vidas, assim como ele chamou Abraão, ele também nos chama. Onde há essa circuncisão, ali tudo muda. A partir daí, acaba o nosso natural e nós passamos a viver uma vida espiritual no Senhor, Então, Abraão, Sara, eles tiveram as dificuldades, deles, mas quando as forças dele acabaram, que eles deixaram de fazer da maneira deles e passaram a fazer da maneira de Deus, então o Senhor, ele pôde agir, ele pôde fazer na vida deles, o filho, a promessa, que era o início desse novo tempo na vida de Abraão e de Sara, Então Deus, ele está aqui para suprir tudo que você precisa, tudo que você necessita, e ele irá suprir tudo que é necessário para que a obra dele avance na sua vida. Se você ama aquilo que Deus ama, certamente você não irá precisar lutar por si mesmo. Deus, ele lutará e ele vencerá todas as batalhas por você. O fim da nossa capacidade, da capacidade humana, é o início da atuação de Deus. A nossa capacidade, ela não resulta em nada. É o poder de Deus que faz com que as coisas aconteçam. O falar de Deus, ele é o falar que traz a base para as nossas ações. E assim, a nossa base de ações vira a base das nossas orações, para que o Senhor venha, para que o Senhor rompa e para que a obra dele seja feita na nossa vida e a gente venha desfrutar das promessas do Senhor para nós. O Senhor, ele nos mostrou através da obra do Filho, que é o segundo ponto que eu quero trazer aqui para vocês, A obra do Filho. Então Deus, ele é Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, Isaac foi o filho da promessa, foi aquele que o Senhor, prometeu a Abraão. E mesmo nos momentos, que parecia que aos olhos naturais deles, eles não poderiam gerar, o gerar ele veio do Senhor, ele veio diretamente do Senhor e não do natural. Então isso ele já apontava para Cristo, Isaac, ele já apontava para Cristo, Porque nós seremos provados, para sermos aprovados, nós seremos entregues, consagrados ao nosso Deus. E ali em Gênesis 22, Deus prova a Abraão, Ocorre o momento da prova, onde o Senhor pede seu único filho, seu primogênito. E em Gênesis 22, no versículo 14, o próprio Abraão, ele muda o nome daquele lugar onde ele está, porque ele fala que Deus proverá, Então o Senhor é aquele que provê todo recurso, todo meio, ele é o início, ele é o fim da obra, Ele mesmo se fez carne e habitou entre nós e nos amou e se entregou por nós, E esse é o amor que move o nosso coração, Sabe, Jesus, ele vê o que você está disposto a entregar.
né? Então, se entregue na presença, se entregue aquilo que o Senhor tem chamado você a dar, porque a cada entrega, a cada prova, o Senhor, ele, há um nível maior de consagração, de unção derramada sobre a sua vida, né? O Senhor, ele se tornou a justiça por nós. Jesus, ele cumpriu toda a exigência de Deus, né? A exigência da glória de Deus, a exigência da justiça de Deus, né? E nós devemos ser aqueles que estão dispostos a entregar, né, aquilo que somos, aquilo que temos nas mãos do Senhor, né? Em João, quero ler com vocês João 3,16, fala, né, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Que versículo poderoso, versículo maravilhoso, que fala, né, realmente o que Deus foi capaz de fazer por nós, né? Então, ele proveu, né? Não vai ser na sua vida que ele não vai prover. Entregue seu coração a ele, entregue sua vida, deixe ele governar a sua vida, porque nós sabemos, né, que hoje nós estamos vivendo uma vida que é no espiritual, é na entrega, é no viver diário da presença de Deus. Sabe, muitas vezes vemos irmãos que não gostam de ler a palavra, porque não tem amor ao Senhor, né? Que não gostam de orar porque não tem amor à presença de Deus, né? Que nós sejamos aqueles que inspiram, né? Que influenciam outras pessoas a conhecerem, a receberem do amor de Deus, né? Um amor tão presente, um amor tão maravilhoso, né? Que guarda, que nos cuida, que nos entrega promessas. Esse é o nosso Deus, né? E não sejamos aqueles, né? Vamos ler em 1 Pedro, né? no capítulo 1, versículo 14 e 15. Não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Nós precisamos crer, né? O crer envolve ouvir e aceitar a palavra de Deus, aceitar o governo, o domínio do Senhor sobre nós, né? E nós precisamos ser aqueles que têm a mente transformada, renovada, né? A nossa emoção, ela precisa acatar aquilo que o Senhor fala para nós, né? Nós temos uma aliança com o Senhor, nós cumprimos a vontade que está sobre a vontade dele sobre a nossa vida, né? Sabe? Isso é só pelo Espírito. Isso é uma obra que o Espírito irá fazer por nós. Então nós chegamos no terceiro ponto, né? O ponto onde eu quero falar para vocês sobre a obra do Espírito, né? O Espírito é quem faz a nossa obra, o Espírito é quem nos dá, né, o acalento, a maneira de Deus de fazer as coisas, né? Então hoje quero falar com vocês, né, trazendo ali então a experiência de Jacó também, né? Jacó é um homem que aponta para a transformação, né, da alma, né? Um homem que era julgado como suplantador, né? O seu nome mesmo já falava isso. E ele foi totalmente, né, no final da sua vida, durante o seu percurso na vida, ele foi totalmente sendo transformado pelo Senhor, né? O Senhor usou de várias maneiras para que ele fosse exemplo de transformação, né? Então eu quero ler, né, com vocês um versículo lá em Romanos 12:2, passar rapidinho, que fala sobre a renovação da mente, né? Então não devemos ser aqueles que mantêm a nossa mente como era antigamente, né? Nós devemos renovar nossa mente pela palavra, né? Nós devemos ser aqueles, né, que, como diz em João 17:17, né, que o Senhor orou por nós, né, que nós devemos ser os santificados na verdade, e a tua palavra, a palavra do Senhor é a verdade. Então, Romanos 8:5 também nos fala, né, que a nossa mente, ela deve escolher para o que se inclinar. Olha o poder disso, né, meus irmãos. Eu sei que o meu espírito, para onde ele tende, ali a paz, a liberdade no Senhor, né? Então que esse espírito esteja, né, sendo fortalecido no meu interior, né, para que eu consiga trazer palavras de vida, palavras de paz, né, e ser transformada, resultar em vida, em paz. Essa transformação, né, diariamente. Então que todos nós, né, como diz em 2 Coríntios, né, 2, no versículo 2 Coríntios 3:18, que todos nós, como com o rosto desvendado,
contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Nós somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, que palavra maravilhosa, né? O Senhor, Ele nos transforma. O Espírito, Ele nos transforma, né? Jacó, ele passou por muitas situações para ser transformado pelo Senhor, né? Então, em Gênesis 35, né, chegando ao final, nós vemos no versículo 11 e 12 que o Senhor, ele entrega a Jacó a sua promessa. Ele muda o seu nome. No verso 11 ele diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. No verso 12: a terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. Então, portanto, irmãos, né, se nós queremos andar no caminho de Deus, nós queremos andar no caminho que Jesus andou, né, nós precisamos que Ele apareça a nós, que Ele traga a revelação, né, do amor do Pai, que Ele mostre o caminho que Ele trilhou, um caminho de humildade, um caminho de amor a Deus, né, a vontade do Pai, né, que Ele veio e cumpriu a vontade do Pai, que nós sejamos esses, né, que desejam pela vontade do Senhor, né, que não desprezam aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, né. Quero convidar você a ficar de pé, né, ou onde você está, né, mesmo fechar os seus olhos, que a gente venha orar, que a gente venha pedir para o Senhor, né, para que essa revelação, né, que já está disponível para nós através de Cristo, que já está disponível a nós através do Espírito Santo, que essa revelação venha a ser, ó Senhor, aquilo que precisamos, Senhor, para sermos transformados. Deus, eu oro agora, Pai, para que a Tua presença, Senhor, ela inunde cada um que ouviu essa mensagem, Pai. Deus, eu quero declarar, Pai, Senhor, que o Teu amor, Senhor, ele é mais puro do que o ouro, Pai. Senhor, que o Teu amor, Senhor, ele tem a capacidade, Pai, ele é o poder que opera em nós, Pai. Senhor, que nós sejamos transformados, que nós sejamos, Senhor, aqueles, Pai, que tem amor pela Tua vontade, pela Tua obra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém.